Bem-vindos à EY Talks. Eu e o Miguel Farinha estamos aqui com um convidado muito especial. Quem é ele, Miguel? Hoje vamos já esperar por alguém que decidiu trocar o conforto cotidiano por uma bicicleta e o objetivo de conhecer o mundo e começar a pedalar. O Francisco França, que com apenas 21 anos, ao terminar a licenciatura em Psicologia, decidiu embarcar por um caminho diferente do convencional e começar a andar de bicicleta pelo mundo. Francisco, obrigada por teres aceitado o nosso convite e por estares aqui connosco e com alguns dos EYers que aqui acederam ao convite também. Percorreste qualquer coisa como 20 mil quilómetros de bicicleta, é obra, devo dizer. Foste de Lisboa até Maputo e ao longo de 16 meses, já imaginaram 16 meses na estrada, muitas vezes sem estrada, não é? Por caminhos de cabras. Fizeste uma visita aos nossos escritórios em Angola e também em Moçambique. Estás hoje aqui no Alô, em Lisboa, na sede da EY em Portugal. Também vieste hoje de bicicleta? É a primeira pergunta. Não, esta vez já não. Já não? Acho que já não consigo mais. Achas que ela já não aguenta mais também? Ela até é capaz de aguentar, eu é que já estou cansado. Já estás cansado, foram 16 meses a pedalar. O que é que te levou a iniciar esta viagem? Eu acho que tinha muitas razões. Eu, quando respondo a esta pergunta, posso invocar variadíssimas razões e acho que acaba por ser sempre uma mistura de várias. É tanto a minha vontade de conhecer o mundo, o conhecimento de outros viajantes que tivessem feito viagens incríveis pelo globo, por outros continentes, atravessando fronteiras, e a minha vontade em desafiar-me em fazer algo significativo, de grande dimensão, e perceber até onde é que eu consigo chegar. E de bicicleta tinha essa vantagem de me mostrar não só os lugares mais populados, as cidades, mas eu podia também ver o que é que havia entre cada cidade, o que é que havia entre cada aldeia. Eu podia parar nas aldeias, se eu quisesse. E o mais espetacular é eu sentir que cheguei onde cheguei, neste caso cheguei a Maputo, mas eu saí da porta da minha casa, a pedalar. Da porta da casa dos seus pais, imagino, não é? Sim. Qual é que foi o momento em que te percebeste que é agora que eu quero fazer isto? Houve um dia, um clique? Houve. Sim. Para dar um contexto, já tinha feito uma outra viagem, apenas por Portugal, mas quando eu estava em Erasmus, na Roménia, estava a terminar a licenciatura e lembro-me de pensar que agora entre a licenciatura e o mestrado tinha esse tempo pelo qual eu aguardava, em que eu poderia fazer uma viagem deste tamanho. Ainda não estava bem definido em que modos seriam, se seria de bicicleta ou não, mas eu lembro-me de estar a pensar e estar a falar com alguns colegas e de referir que eu queria muito fazer esta viagem e de estarmos a tomar um café e disserem, mas então vai. Tu tens tudo, não te vais arrepender, vai. E isso foi uma semana antes de eu voltar para Portugal e quando eu voltei já tinha na minha cabeça definido o que eu ia fazer e foi só pôr mãos à obra e tratar de tudo. Mãos às pernas, neste caso. E porquê Moçambique como destino final? E já agora, quando chegaste a Portugal e contaste aos seus pais e à tua família, qual foi a reação? Como é que eles reagiram a esta notícia? Então, primeiro eu pensei em Moçambique porque eu queria fazer uma viagem que fosse única e fosse a minha, porque quando eu comecei a pesquisar de outras pessoas que tivessem feito viagens desta dimensão, de bicicleta por África, quase todas acabam em Cape Town, porque é o final, ou seja, indo por um lado ou por outro da África, acabam em Cape Town. Eu queria fazer a minha própria viagem e ter o meu próprio sentido. Então, eu queria muito passar pelos PALOP, neste caso Guiné-Bissau, Angola e Moçambique, e Maputo fazia todo sentido. Permitia-me entrar mais a norte e ver o país todo e ter uma ideia mais geral do país. Quando eu cheguei a Portugal, lembro-me, fui jantar com a minha mãe, foi logo nesse jantar que eu dei logo a notícia, olha, eu agora não vou para uma estrada, eu vou fazer esta viagem, porque é exatamente isto que eu quero, eu vou começar, já tinha na minha cabeça idealizado o que eu ia fazer, vou arranjar trabalho, vou fazer isto, vou falar com estas pessoas, já tinha delineado o percurso todo. E podes contar que a mãe deixou de jantar, deixou de falar uma semana, como é que foi? Não foi bem, mas foi quase, ficou bastante afetada e preocupada, como acho que é razoável, só que o que eu tentei foi mostrar que isto é mesmo o que quero fazer e eu vou tomar todas as medidas e todas as ações necessárias para fazer isto acontecer e tentei que eles pudessem ver isto de outra perspectiva, que não é só, pode ser arriscado, principalmente à luz de quem nunca esteve lá, mas
é o que eu quero fazer, e se calhar vocês podem ver desta forma que é, o vosso filho está a querer concretizar um sonho tão grande e está-se a propor a isso, um sonho desta dimensão, ele está-se a propor a isto e está a fazer os possíveis por ele para o concretizar. Eu daqui a pouco já me vou levantar para explicares o que é que levas na bicicleta, mas antes gostava de te perguntar como é que te preparaste para esta viagem, até do ponto de vista psicológico, não é? Estudaste psicologia, certamente ajudou-te, mas que ferramentas é que levaste contigo, desse ponto de vista, para te ajudarem neste caminho? Eu acho que a parte psicológica ajudou muito, mas a partir do momento em que eu decidi que ia fazer a viagem, já nada me podia parar. Mesmo eu sentindo receio, eu sentia muito medo, isso é impossível não sentir, mas eu tinha muito mais vontade do que esse medo, tinha muito mais motivação do que esse medo. E então eu sabia que ia concretizá-la. O que eu notei que foram, as ferramentas que eu notei que depois acabaram por ser muito valiosas foi a capacidade de, se calhar, gerir ali um bocado as minhas emoções quando, principalmente, algo corria mal, durante a viagem, algum problema na bicicleta que surgia e eu, se calhar, eu estava num lugar onde não podia resolver e tinha de me desenrascar. Ou, por exemplo, pensar muito à frente e, se calhar, começar a ficar ansioso por um determinado país que pudesse vir no percurso e que eu sabia que podia ser complicado. Se calhar, estar muito focado nesses problemas futuros e não tanto nos presentes. Então, tentar-me acalmar e olhar para o que está a acontecer e para os problemas que eu tenho agora. Acho que essas foram as ferramentas que me foram ajudando mais, porque isso só assim é possível continuar. Se eu estiver muito focado no que é que vai acontecer na Nigéria, nos Camarões, e estou em Marrocos, eu não vou avançar. Diz-me uma coisa, já tinha feito uma primeira viagem, referiste há pouco, na Nacional 2, que fizeste na Nacional 2 toda, um saco de cama, uma tenda, e foste descendo toda aquela estrada. Foi o primeiro ensaio para esta aventura? Sim, ainda não sabia eu, mas era. Na altura foi só a minha tentativa de experimentar o que era viver numa bicicleta, perceber o que era Mas foi muito antes desta decisão depois, foi 3 anos antes, não foi? Sim, foi 3 anos antes. Ainda antes dessa tinha feito apenas um fim de semana só de Lisboa a Abrantes, que é onde vivem os meus avós, com uma noite pelo meio. Mas essa Nacional 2 acho que já foi quando eu já me predispus a ir com a bicicleta, mas já com quase tudo. Neste caso não levava o fogão, mas já com a ideia de pedir às pessoas para acampar nos jardins, ou acampar no mato, ou numa praia. E fui percebendo que isso eu era sempre bem sucedido. As pessoas deixavam-me, não mostravam assim grandes reservas, até mostravam curiosidade e queriam ajudar. E acho que isso me abriu também a mente para pensar que eu podia fazer isto noutro lugar qualquer. Se funciona aqui, também há de funcionar noutro lugar. E porquê a bicicleta? Já eras um ciclista? Não, eu tinha apenas... Para mim a bicicleta sempre foi para as viagens. Eu gostava de andar de bicicleta mesmo aqui por Lisboa, mas era sempre no sentido de quero ir visitar este lugar que eu não conheço, ou que eu até conheço, mas quero revisitar. Vou de bicicleta. Era uma boa maneira de eu ir também vendo tudo pelo caminho, mas nunca fui de ciclismo, de querer fazer uma certa média, um certo número de quilómetros. Nunca foi com esse objetivo. A bicicleta foi o melhor meio, para mim é até dos melhores meios para conhecer um continente ou mesmo um país, porque acabas por ir a um ritmo minimamente rápido, consegues percorrer ainda um grande número de quilómetros por dia, mas consegues parar onde queres, tens interações na mesma. E depois tem a parte de acampar, que é incrível também, que eu posso acampar em quase qualquer lugar. E é um meio sustentável também, não é? Também, é importante. exatamente. Tu partiste de Lisboa, 19 de fevereiro de 24, e foste direto a Marrocos, antes ainda do Ramadão. Depois tiveste 3 semanas de voluntariado em Marrocos. Como é que foi essa experiência? Sim, foi quase um mês. Isso surgiu através de uma plataforma que se chama Workaway, em que podem ser várias entidades, neste caso costuma ser escolas, hostels e quintas, ou assim outros projetos sociais que precisam de alguém, ou de algum voluntariado, e em troca oferecem alojamento e ou comida. E isso foi um projeto que eu quis abraçar porque quando eu comecei a viagem estava na dúvida do que é que eu ia fazer no final relativamente ao meu futuro profissional, e uma das opções era
ensinar línguas ou mudar um bocadinho de área, ir para a área de línguas, que é algo que me interessa. Então eu arranjei nesse projeto uma forma de eu testar e perceber como é que eu lidava, se eu gostava ou não. Eu adorei, mas percebi que não era aquilo que eu queria fazer profissionalmente. Foi uma boa experiência e deu para eu ter assim aulas estar a ensinar crianças, jovens e mesmo adultos, e aqueles que já tinham um nível melhor de inglês, podia ter conversas mais profundas sobre a religião, sobre os seus costumes. Então consegui perceber muita coisa. Foi muito positivo nesse aspecto. E como é que foi estar lá no Ramadão? Sentiste bem acolhido? Sim. Alguma dificuldade em obter os alimentos? Como é que foi a experiência? Não, senti-me muito bem acolhido. Foi muito curioso, apesar de eu não ter feito o jejum, mas sentia-me muito bem acolhido, sentia que queriam que eu fizesse parte disso com eles. Muitas vezes fui convidado para ir à casa dos alunos para jantar, na parte quando só o iftar, que é quando se pode comer ao pôr do sol. E foi incrível, era sempre momentos de convívio em que eu me sentia acolhido e eu estava longe de casa, mas sentia que estava ali com uma família. Foi muito, muito engraçado. E diz-me uma coisa, obviamente é uma viagem super minimalista. Qual é que era o teu orçamento diário para esta viagem? O que é que implica viajar com tão pouco? Porque, quer dizer, olhando para a bicicleta, levas mesmo muito pouco contigo, não é? Sim, era para o básico, era para comer. Neste caso, a tenda permitia-me poupar muito no alojamento, mas de vez em quando também fiquei. E depois na parte dos vistos e essa parte mais burocrática. Então, à volta de 10 euros por dia era o que eu gastava. Eu demorei cerca de 460 dias, mas o orçamento total foi à volta de 5.500 euros, por aí, durante um ano e 4 meses. Como é que financiaste? Quando eu voltei para Portugal de Erasmus, eu comecei logo a procurar trabalho. Comecei no verão, trabalhei como promotor nos supermercados, a provar bebidas, comida, o que fosse. E depois arranjei trabalho num hostel também, como recepcionista, que também ajudou-me a juntar um bocadinho duas coisas que eu gostava, que era a parte das viagens, e estava a trabalhar e a conhecer pessoas que também estivessem a viajar. E fui juntando dinheiro, já tinha algum dinheiro guardado, mas foi aí que eu financei a viagem. Não procurei nenhum patrocinador porque eu também não tinha bem... Eu estava confiante de que eu conseguia concluir a viagem, mas sabia que havia grande probabilidade também de eu não poder, porque desconhecia de certo o que é que podia acontecer. Então não quis colocar ainda mais pressão. Muito bem. Tu dizes a certa altura nas tuas declarações que ora pedalas 60 km, ora pedalas 100, sempre, e estou a citar, a ouvir o teu corpo, não é? De acordo com aquilo que vais conseguindo fazer. Como é que decides onde é que estão os teus limites, ultrapassá-los? Como é que vais gerindo esse lado? Acaba por ser um bocado natural, porque depois vai-se percebendo quando é que as pernas já estão a pedir para descansar, ou mesmo mentalmente. Há dias que se calhar não estou bem e quero fazer menos quilómetros. E há estradas mais difíceis, há o calor Exatamente. intenso da África, não é? Tiveste de lidar com essas circunstâncias também. Sim, e às vezes isso também acaba por te fazer ter de pedalar mais, porque se eu estou numa zona muito deserta, em que está muito calor, eu não quero parar, eu quero avançar, passar esta estrada que é mais complicada, para depois chegar a um local onde eu posso descansar. Então, era gerir sempre isso, era adaptar-me ao meu corpo e também adaptar-me às condições do local e também climatéricas. Há pouco ainda na conversa em off que fazíamos, eu e o Miguel contigo, dizias que viste animais e às tantas viste um gorila. Foi um susto, não? Sim, aí não foi tanto um susto como eu referi, porque, bem, para dar um contexto, eu estava numa aldeia no Congo, eu tinha acabado de chegar e ia passar aí essa noite. Tinha falado lá com o chefe da aldeia e percebi também que o chefe da aldeia organizava, através dos filhos dele, negociava-se um valor e os filhos levavam-nos pela floresta a ver animais. Mas era uma aldeia mínima, não tinha quase casas nenhumas. E eu tinha deixado a bicicleta, tínhamos combinado que na manhã seguinte íamos fazer essa caminhada. Eu estava só a caminhar pela estrada, a olhar para o telemóvel, ver se tinha alguma rede, e passou um gorila à minha frente, na estrada, e eu lembro-me de nem ter tido tempo de reagir. Só voltei para trás, comecei a correr para ir dizer
a aldeia toda, mas eles reagiram com uma naturalidade, porque aquilo deve acontecer lá muitas vezes. Eles disseram só, sim, às vezes os gorilas passam aí. E eu Normal. voltei lá para ver se conseguia gravar e gravei um pedacinho em que o gorila está a olhar para mim e depois foge para dentro da floresta. E acho que foi importante eu ter esse vídeo para eu me relembrar sempre que eu vi, porque se não fosse assim, acho que tinha sido tão rápido, tão inesperado que eu não me ia lembrar. Sei que também apanhaste malária na viagem, por 2 vezes. Exatamente. Obrigou a parar e recuperar energias, imagino eu. Como é que foi lidar com esse tipo de contratempos? Sem muita assistência, imagino eu, sem grandes meios. Esses foram dos momentos talvez mais complicados, porque a primeira malária foi na Serra Leoa e foi difícil. Acho que já apanhei a malária um bocadinho tarde, porque era também difícil para mim identificar os sintomas. Pois, exato, detectar os sintomas. Exato, porque normalmente é muito cansaço, febre, ou seja, sensação de calor e dores no corpo. Mas isso é os meus sintomas todos os dias. Não é? Quem anda de bicicleta, não é? Exato, então eu nunca conseguia perceber se era ali dias que eu estava mais cansado ou não. Quando foi mesmo o momento em que eu percebi que não havia outra volta a dar, foi quando eu estava a pedalar e houve um dia em que eu estava demasiado cansado, ainda era, por exemplo, meio-dia e eu já estava a sentir que precisava de dormir. Tive de me deitar numa paragem de autocarro a dormir. Dormi quase durante 2 horas, comecei a sentir muito frio e percebi que devia medir a febre, mas eu nem tinha energia para abrir os olhos e levantar-me e buscar o termómetro que tenho aqui numa das malas, até que parou um senhor de moto e percebeu que eu estava mal e me disse que eu devia ir ao centro de saúde. Indicou-me onde é que era o centro de saúde, eu nem sequer queria ir porque não tinha energia, mas lá pedalei até ao centro de saúde, fizemos o teste, deu positivo para a malária e para a tifoide. E depois esse senhor é que me ajudou a negociar um carro, porque havia um aspecto importante. Eu já não tinha cash nesse momento, já me tinha acabado o dinheiro em cash e eu estava à espera de chegar a uma cidade para levantar mais. E esse senhor é que negociou um carro para me levar para a cidade mais próxima, para o hospital, e pedir a esse taxista que me deixasse trocar o dinheiro lá para lhe pagar e depois para ele trazer também dinheiro para pagar ao centro de saúde. E no hospital tive que ficar internado 4 dias e foi muito duro porque acho que para além dos danos físicos, também mentalmente abala-te muito a malária e eu lembro-me de passar muito, de chorar, estar na cama, na maca, assim com mais 12 pessoas à minha volta de outras macas, na mesma sala, um hospital sem eletricidade, sem água, sem comida. E de eu estar só a chorar, não conseguir perceber bem porque... E pensaste em desistir nesse momento? O que eu pensei foi, se calhar, pensei que talvez tudo aquilo que me disseram antes de eu sair da viagem, de que era perigoso e de que isto ia acontecer e aquilo, comecei a pensar que talvez essas pessoas é que estivessem certas e eu tivesse sido demasiado, se calhar, ignorante ou... também, e achar que não era bem assim, ou que eu se calhar tinha acesso a uma perspectiva diferente. Comecei a pensar muito nisso e pensei que... Não, lembro-me de pensar que estava a ser mesmo muito complicado e que não sabia se tinha feito a escolha certa em começar esta viagem. E tu passaste por 20 países, houve mais algum momento em que pensaste em desistir por alguma dificuldade em particular? Sim, eu voltei a ter malária na Costa do Marfim e aí já identifiquei mais cedo, mas foi muito difícil também porque foi a segunda vez. Depois ainda vem aquela ansiedade de já sei o que é que eu passei, agora vai isso virar de novo. Foi muito complicado e depois já tinha dificuldade em recomeçar, não é? Já quando foi a primeira malária tive de ficar 2 semanas parado, não conseguia mesmo pedalar mais e só recomecei a pedalar porque o meu visto estava a acabar. Na segunda vez eu sentia que só vou recomeçar quando eu me sentir mesmo bem, só que depois fisicamente até já posso estar bem, mas mentalmente já tive parado muito tempo, já estou com receio de voltar ao dia-a-dia e ao acampar e àquele desconforto. Então foi muito complicado. Mas desistir mesmo de eu considerar seriamente empacotar a bicicleta e apanhar um avião, isso não. Nota-se, não é? Chegaste ao fim, chegaste ao meu Cheguei. ponto.
Legal. Estar sozinho na estrada, imagino também é só por isso um desafio, porque passaste muitas horas só contigo e só a pensar nos teus pensamentos. O que é que descobriste sobre ti próprio durante a viagem? Como é que ela mudou a tua forma, de alguma forma, de ver o mundo? Que isso, imagino, passaste por vários mundos diferentes até lá chegar. Eu senti que durante a viagem fui tendo várias fases, né? Houve fases que eu estive muito... Isto tudo sempre a pedalar. Houve fases em que o meu dia, se calhar, era pautado por momentos mais tristes, ou porque eu sentia saudades, ou porque eu estava com receios do desconforto que eu ia sentir mais para a frente na viagem. Houve outros dias em que estava super alegre e queria aproveitar e acenava a toda a gente, dizia bom dia a toda a gente. E vai havendo fases, mas acho que sobre mim fui-me apercebendo de que, de facto, eu estava a concretizar algo que eu tinha idealizado, que eu tinha sonhado, que se calhar para muitas pessoas não era concretizável, mas que eu conquistei esse lugar e que agora estava a acontecer. E acho que, à medida que eu fui atravessando países, fui percebendo que, de facto, se calhar eu até estava certo. Se calhar a minha perspectiva não estava assim tão errada. Depois, sobre o mundo, acho que fui percebendo também que, bem, há mesmo uma infinidade de cenários em que nós poderíamos ter crescido e nascido ou vivido, e acho que até houve muitas situações em que eu se calhar me senti frustrado, tanto pelas condições do próprio lugar que eram difíceis, ou por ser enganado por alguém, ou sentir que não tinham sido honestos comigo, mas acho que isso depois fui percebendo que se eu tivesse nascido ali, naquelas condições, visto sempre e apenas aquilo que aquelas pessoas viram, eu se calhar ia fazer o mesmo, muito provavelmente. E isso não deixa de fazer com que aquela ação possa ser errada ou que não deixa de ser legítimo eu sentir-me enganado ou frustrado, mas acho que também legitima um bocadinho a necessidade daquela pessoa de fazer o que fez. Exatamente. E passaste por ambientes culturais muito diferentes. Houve alguma pessoa ou algum episódio que te marcou mais, em particular? Em termos de pessoas, sim, olha, se calhar nesta linha do que eu estava a contar, quando eu atravessei da Guiné-Bissau para a Guiné-Conakry, tive de atravessar uma estrada. Foi a primeira vez que eu estive assim numa estrada mesmo de selva, em que, por exemplo, eu tinha visto no mapa que havia a estrada que depois ligava, fazia a ligação entre os dois países para atravessar a fronteira, mas chega um ponto que a estrada de Alcatrão acaba e começa a ser uma estrada de terra, depois começa a ser mais pequeno, até que é só um carreiro na floresta. Depois lá ao fundo tem um rio que eu tive de atravessar com uma piroga, pôr a bicicleta dentro de uma piroga para atravessar o rio para o outro lado. E foi um dia um bocadinho ansioso e nervoso para mim, porque eu sabia que isso viria, estava a ficar noite, nunca tinha estado nesse cenário. Então, quando eu atravessei já para o lado da Guiné-Conakry, já estava de noite e pensei, vou arranjar aqui, nesta aldeia, algum lugar onde eu montar a tenda. Estavam uns rapazes sentados no terraço da sua casa e eu perguntei-lhes se eu podia montar a tenda. E nesse momento, como eu também já tinha vivido no Senegal muitas situações em que as pessoas me convidavam, cozinhavam para mim, convidavam-me para comer, eu pensei, eu vou pedir para acampar e vou cozinhar para eles, porque eu tenho comida, é uma forma de agradecer. Então eu cozinhei com o meu fogão, cozinhei para eles, quase para 7 ou 8 pessoas. E o que é que tinhas? Massa, arroz, conservas? Massa e sardinhas. Massa e sardinhas, é bom. E depois cozinhei para eles e quando depois pedi se eles tinham um prato grande para pormos a comida no prato, e normalmente come-se à mão, então quando eu pus tudo, convidei-os para comer e eles, mas só assim, não tens pão, vamos comer à mão. Eu não tenho pão, mas não quero que deixem de comer por causa disso. Mas nós podíamos comer à mão, não é a mesma coisa, com pão era melhor, não sei o quê. Então pediram, eu perguntei quanto é que era o pão, lá foram comprar, dei o dinheiro, depois o rapaz volta com muito menos pão do que aquilo que seria expectável para o dinheiro que eu dei. E fiquei um bocado desconfiado, não disse nada, porque obviamente eu ia acampar ali.
e comemos e percebi que alguns deles iam se rindo quando eu mencionava especialmente o facto de ele não ter trazido troco. Mas eu não quis levantar nenhumas ondas. Na manhã seguinte, quando eu cheguei à aldeia seguinte, eu perguntei qual era o preço do pão e era muito menos do que aquilo que me tinham dito. E por acaso passou o rapaz de moto, passou o rapaz que me tinha comprado o pão e eu fiquei chateado e disse-lhe, pá, não gostei nada do que tu fizeste, porque eu estive a partilhar contigo aquilo que eu tinha e tu tentaste aproveitar disso e ele ainda inventou desculpas a dizer que o pão que ele comprou naquela aldeia era de uma farinha diferente, era um bocadinho mais caro. Especial. Mas esta foi uma experiência um bocado foi negativa, mas se calhar vai de encontro àquilo que eu estava a dizer. É condenável, mas eu posso também pensar, naquelas condições, numa aldeia perdida no meio da floresta, aparece um turista de bicicleta, cheio de malas, com coisas que nunca vimos, será que faz muita diferença 2 euros? É mais a atitude. Mas sim, são momentos muito marcantes e que nos fazem pensar. Tu sentes que o teu objetivo ficou cumprido? Sim. Alguma mensagem que gostasses de deixar na sequência do que fizeste? Sim. O meu objetivo ficou cumprido a partir do momento que eu cheguei a Angola. Apesar do meu objetivo ser Moçambique, quando eu cheguei a Angola eu senti que eu podia acabar a viagem, porque quando eu cheguei ali eu já tinha provado a mim próprio as duas principais coisas, que era eu consigo fazer o que eu quiser, porque quando eu cheguei ali já tinha atravessado metade do continente, era apenas uma questão de tempo até eu chegar a Moçambique, porque já estava rotinado, já tinha passado 1 ano, já sabia contar, o meu corpo também já estava adaptado. E acho que provei a segunda, que era, se calhar as coisas não são tão perigosas quanto achamos, ou o mundo não é tão perigoso quanto achamos. Porque eu ali tinha passado os países que me tinham mais receio, neste caso a Nigéria, os Camarões, Serra Leoa. Eu tinha feito isso tudo. E ali eu sentia-me realizado, plenamente realizado. Acho que a mensagem que eu queria passar era mesmo essa. Eu acreditei na possibilidade de eu fazer este sonho grande, de eu concretizar, e nem toda... Aliás, eu acho que houve muito pouca gente que me disse tu vais conseguir. Eu sabia que conseguia, eu sentia dentro de mim e principalmente acho que o mundo não pode ser assim tão perigoso se o que eu vivi não me demonstrou isso, se as pessoas com quem eu falo que façam coisas semelhantes também não o sentiram assim na pele. Há sempre momentos que podem se tornar perigosos, mas também nos adaptamos a isso e fugimos deles. Acho que essas são as principais mensagens. E foi difícil para ti voltar à dita normalidade a Portugal? Na verdade, não. Eu acho que, eu estava a dizer isso também em off, adaptei-me muito àquele ambiente, mas acho que não foi só isso. A minha capacidade de adaptação também se expandiu e acho que qualquer cenário em que eu esteja, em que eu me encontre, eu vou-me conseguir adaptar muito mais rapidamente do que seria expectável. E lembro-me de estar no Congo, com falta de água, ou a acampar há 10 dias seguidos, por exemplo, na Namíbia, e pensar, bem, quando eu chegar a casa vou valorizar imenso o chegar à torneira, abrir e tenho água potável, ou tenho uma cama todos os dias para dormir. E eu queria valorizar muito isso. E agora, quando cheguei, eu lembro-me que estive nesse cenário, mas é estranho porque esta sempre foi a minha vida, é quase como se eu tivesse voltado a casa. Mas quando estava lá, na viagem, aí sim. Se eu passava 10 dias a acampar e chegava a um lugar, a casa de alguém que me acolhia e de repente tinha essas comunidades, aí valorizava imenso. Fazias uma festa? Sim. Olha, estás pronto para voltar aos estudos? Vais fazer outra viagem? O que é que está nos teus planos? Estou pronto para voltar. Acho que... Vais voltar à área da psicologia? Sim, vou estudar, fazer um mestrado em Psicologia Clínica, Cognitiva Comportamental Integrativa, pelo menos é a minha ideia. E o que eu senti durante a viagem foi uma progressiva capacidade de me adaptar e, neste caso, também de perceber aquilo que eu quero para o meu futuro, porque é algo que não estava claro e
e foi ficando claro. Agora eu venho com uma motivação que eu nunca tive para seguir com os meus estudos, que era algo que podia não acontecer. Eu podia chegar ao final e dizer que quero fazer outra, mas não foi. Ou seja, testaste os teus comportamentos para ir agora para um mestrado nessa área. Eu vou agora levantar-me e pedir ao Luís Stoffel que me acompanhe aqui com as câmaras. Francisco, vamos começar aqui por esta bolsa que tens aqui à frente. Para quem não visualiza ali através das câmaras, tens uma bandeira de Portugal aqui como inspiração. A pátria foi contigo, não é? Sim. O que é que levas nesta, para começar? Aqui costuma ir a minha câmara, máquina fotográfica e o telemóvel e uma power bank para ser de fácil acesso. Eu paro, vejo qualquer coisa, é só abrir por aqui e posso tirar fotografias. Portanto, fizeste reportagem ao longo do caminho. Sim, fui tirando as minhas fotografias. A máquina, o telemóvel, a powerbank sobreviveram. Muitas vezes nós tememos os assaltos nestas viagens. Conseguiste trazer tudo de volta? Sim, eu tinha um telemóvel suplente. Esse foi roubado, mas eu não sei por quem, não sei como. Desapareceu? Desapareceu só. Mas o resto sobreviveu tudo e muito ainda bem. bem. Então, e descendo aqui esta bolsa azul, o que é que está aqui? Aqui, onde vai o meu fogão. Isto é um fogão deste tamanho? Levo o fogão aqui dentro. Sim, ele desdobra-se e fica um bico de fogão normal. E como é que o alimentas? Que eu ligo aqui a esta... Neste caso é só uma garrafa onde eu levo gasolina e depois permite-me cozinhar em qualquer lugar, porque gasolina eu encontro também em qualquer lugar. Fantástico. Não levaste a bimbi, levaste mesmo só este fogãozinho. Exatamente. Sim. Passando aqui para a bolsa vermelha de baixo. Deste lado também costuma ir se há algumas comidas, algumas bolachas, também de vez em quando um agasalho e ferramentas, a verdade, a parte de ferramentas também costuma ir aqui. Daquele lado também bolsa de trás? Outras ferramentas e as panelas, na verdade são só 2 panelas para cozinhar e uma bolsa onde eu levo os documentos todos. Que essa bolsa era a única coisa que Sagrada. eu não podia mesmo perder. E já eras cozinhar? Já eras chefe ou treinaste durante a viagem? Não, eu já sabia cozinhar. Já sabias cozinhar, menos mal. Sim. Então passamos aqui para a parte de trás da bicicleta. Aqui calculo que seja um saco de cama, uma tenda, será? Sim, aqui costuma ir o saco de cama, mas também o colchão, uma almofada pequena e até uma manta. E aqui vai a minha tenda mesmo. Deste lado vai uma mochila normalmente vazia, caso eu precise de usar uma mochila nos lugares em que eu ficar. Vai também a maioria das coisas que eu não costumo utilizar, mas que são necessárias, por exemplo, medicamentos e kit de primeiros socorros e mais, sim, coisas que eu sei que poderei precisar. Do lado do de lá. outro lado, a roupa, a comida mais Mas como é que seca. roupa cabe aí para tantos meses? É Conta-nos. tem de ser pouca. Tem de ser, Bem escolhida. Neste caso eram 2 pares de calções, 3 pares de cuecas e 4 ou 5 t-shirts, uma sweatshirt mais quente e era quase só isso. E sentiste na viagem que tinhas tudo o que precisavas? Sim, depois até comecei com mais e percebi que não precisava de tanto. Então isso vamos contentando com um pouco. É fantástico, não é? Na era do consumismo precisarmos afinal de tão pouco. É verdade. Tinhas dito também há pouco, na conversa em off comigo e com o Miguel, de que se partiram algumas peças pelo Sim. caminho, ou seja, as ferramentas que tinhas resolveram-te essas situações críticas? Não tanto, porque havia coisas que eu tinha mesmo de substituir. Por exemplo, esta parte toda aqui cinzenta, esta roda toda pedaleira, tive de substituir. Os pedais também, poderá não se ver na câmara, mas não são iguais. Porque Okay, sim, há um preto e um amarelado, sim. Exato, tive de trocar um deles, que entretanto deixou de servir. A roda de trás também tive de substituir, por isso é que é vermelha e a da frente é preta, tive de ser substituída na Zâmbia. Eu diria que a bicicleta, à semelhança de mim próprio, não sei se pode dizer que é a mesma. Apesar de ser, eu sei que é aquela bicicleta e eu sou o Francisco, eu tive de ir mudando tantas peças, ao mesmo tempo que também fui mudando coisas em mim que eu não posso... Apesar de ser o mesmo eu, não sei se sou a mesma pessoa. Eu não sei se é a mesma bicicleta também. Quase todas as peças mudaram. Isso é uma boa deixa para aquilo que o Miguel te quer perguntar a seguir. Sim, é verdade, é uma frase muito inspiradora. Francisco, e para terminar, que conselho darias a alguém que quer fazer algo como tu fizeste, sair dos trilhos, fazer algo totalmente diferente? O que é que sugerias? Primeira coisa é, vai. Mas depois perceber, obviamente, tentar falar com quem possa conhecer minimamente o que se vai fazer, mas principalmente falar com alguém que fez exatamente aquilo que tu queres fazer, ou semelhante, porque essas pessoas é que vão conseguir dar-te uma perspectiva mais realista e adaptada àquilo que vais enfrentar. E isso foi muito importante para mim, porque se eu apenas me tivesse cingido a quem viveu em África, isso é muito abrangente e vai-se escutar todo o tipo de perspectivas.
Então acho que isso seria o melhor conselho que eu posso dar. Obrigado. Acho que é claramente algo que hoje à noite vou chatear aos meus filhos a explicar-lhe que estive a falar contigo, a inspiração que tu és para eles e ver se algum deles quer pegar uma ideia deste género. Francisco, muito obrigada por teres aceitado Obrigado. o nosso convite e aos EYers, já sabem, vamos voltar com novas EY Talks.